Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, os que estão aqui. Nós acabamos, então, de fazer essa rápida meditação para entrar em estado de presença. Nós vamos hoje falar sobre uma paraxá que está tão inserida. O mais maravilhoso de todo esse processo é a gente entender como a cada semana é como se a gente estivesse realmente dentro desse caminho, né? A gente fala dessa jornada. Na semana passada nós falamos que subir o Monte Sinai na noite de Shavuot é fazer essa escalada nessa montanha da iluminação, aonde Moshe Rabbeinu, onde Moisés recebeu a outorga da Torá. E o que é essa Torá? O que significa esses 10 mandamentos, esses 10 pronunciamentos? E a cada semana, nós que já estamos fazendo os passos desse caminho, nessa noite de Shavuot, a gente faz um salto quântico, é como se a gente desse vários pulos e conseguisse ir para uma parte mais alta da montanha de uma forma muito rápida. Mas a cada semana nós estamos construindo e subindo um pouquinho, um degrau. E se a gente imaginar que o tempo é algo circular, ainda continuando com essa figura da montanha, se o tempo é então essa espiral, vamos imaginar que essa montanha, quando ela está bem próxima da base, se eu pensar num formato, né, natural de uma montanha, quando ela está próxima da base, aquele círculo lá embaixo, a gente demora mais tempo, né, para conseguir percorrer. E conforme os ciclos forem passando, conforme a gente for fazendo essas leituras a cada ano, novamente repetindo e repetindo, nós vamos estar subindo dentro dessa montanha, fazendo um caminho mais curto, chegando mais no alto, porque nós vamos estar escutando aquelas mesmas palavras, mas elas vão estar sendo reveladas para nós e vão estar sendo assimiladas dentro de nós de uma forma um pouco mais profunda. E quanto mais profundo eu conseguir assimilar e abraçar esse conhecimento, mais luz eu vou conseguir estar revelando. Quer dizer, então, que mais no alto eu vou estar chegando. Só que essa caminhada, ela não acontece sem eu estar dando esses passos. E a cada semana, quando a gente faz uma leitura, nós estamos, então, dando um passo, andando mais para frente. Algumas vezes a gente cai, outras vezes a gente tem que voltar para trás. Mas o que interessa é que o nosso olhar seja sempre para frente e para o alto. Parece uma frase de desenho animado da infância, né? Para cima e para o alto. Mas ela é muito simples e muito verdadeira no seu sentido, porque esse é o nosso propósito. Para frente e para o alto. Nessa montanha, essa é a nossa escalada. Então, vamos colocar essa vela que representa essa nossa conexão sagrada neste momento. Vamos deixar ela aqui do lado, junto com o incenso que foi aceso. E vamos entrar profundamente, então, no nosso assunto. Primeiro, como se chama essa paraxá? Essa paraxá se chama Behalot Ha, que quer dizer acender. No português, essa palavra, dessa vez, acabou trazendo para nós um sentido muito próximo àquele que vai ser a reflexão. Porque quando a gente fala acender, se a gente falar acender, acender, é como se fosse o sentido do ligar. Ou eu posso, então, usar a palavra acender com um S antes do C, ligada a, usando o S, então vai estar ligada à ascensão, elevação. Então, acender, ligar,
ou ascender, se elevar. Sabemos que nós estamos fazendo a leitura do 4º livro da Torá, que está ligado ao nível, né, a dimensão de Zeir Anpin, onde está o nosso espírito, que faz a ligação entre a nossa Neshama e o nosso sangue, o nosso Nefesh, quer dizer, no nível da formação do nosso Ruach, que é o nosso espírito. E dentro dessa formação, tudo que a gente lê durante este período vai estar relacionado a essa dimensão do nosso espírito, a essa ligação entre o nosso eu físico, esse fio, esse canal entre o nosso eu físico e o nosso eu sagrado, que é a nossa Neshama, a nossa alma pura, que está lá no paraíso. Ainda somos nós, mas é um outro nível. Vamos, antes de entrar sobre o assunto do ascender, pensar, porque não adianta a gente estudar tudo isso sem trazer aqui para o nosso contexto do mundo real. A Cabala, o que ela faz? Ela pega um conhecimento, uma sabedoria, e ela traduz essa sabedoria espiritual dentro do nosso cotidiano. Então, na semana passada, nós fizemos juntos uma vigília em que nós passamos a noite toda acordados. Não é a nossa primeira vez, talvez era a primeira vez de algumas pessoas que estavam aqui, mas ela foi uma experiência absolutamente transformadora, independente do nível. Por quê? Porque cada um de nós, naquela noite, se entregou de corpo e alma, porque todos que estiveram nessa vigília conseguiram, nessa força e nessa vontade de permanecer acordados, todos se entregaram e permaneceram realmente acordados. Foi um esforço tremendo, não foi fácil, mas foi um esforço que trouxe para nós uma sensação de vitória, sensação essa que nos preenche, sensação da missão cumprida. No dia seguinte, quer dizer, no próprio dia de Shavuot, quando eu tentei dormir, eu me senti tão preenchida que eu não consegui dormir. Logo vi que poucas pessoas aqui conseguiram dormir. Eu consegui dar um cochilo de 1h30, 2 horas, e o dia continuou. E eu não estava cansada, porque realmente a quantidade, a frequência foi muito grande. Eu tenho certeza que isso também aconteceu e acontece com quem participou dessa vigília, porque nós não estávamos sozinhos. O que aconteceu dentro de nós naquela noite foi esse sentimento de pertencimento, o que nos deu a vontade de continuar em frente, apesar de todo o sofrimento ou não, de dificuldade, a vontade de fazer parte disso tudo foi o que nos direcionou, o nosso foco, foi o que direcionou o nosso foco, e nós fomos vitoriosos. O fazer parte desse casamento. Todos aqueles que participaram sentiram essa sensação e essa responsabilidade, e todos se sentiram vitoriosos. Quando nós falamos, então, sobre a Paraxá dessa semana, a Paraxá dessa semana ela inicia falando sobre o acendimento daquele candelabro que se chama menorá, o acendimento destas velas. Como Deus ensinando Moisés como Arão deveria acender, então, essas velas, essas 7 velas. Vamos lembrar que a gente acabou de fazer, na noite de Shavuot, a contagem do Homer, 7 semanas. Cada semana poderia estar sendo representada por uma destas velas, e tudo é interligado. E vamos lembrar que na Paraxá da semana passada, que chamava-se Nassó,
Nós novamente estávamos falando sobre o assunto de uma contagem. Na paraxá anterior, novamente o assunto da contagem, mas não é simplesmente uma contagem física, é a contagem de você saber que você faz parte e que ao você dar essa sua contribuição, você respira e você tem essa sensação de ter feito a sua contribuição. E uma vez que você faz essa contribuição, você é elevado nesse todo, você é elevado junto com todos que estão ao seu lado, todos que vão estar nessa mesma frequência, e aqueles que não fazem parte de todo esse processo, eles também vão estar recebendo os benefícios, porque uma vez que a gente eleva uma consciência, a gente acaba elevando muitas pessoas junto conosco dentro desse caminho. Bom, se a gente pensar, então, em elevar as cabeças, quando a gente pensa no acendimento dessas velas, existe aí uma situação de um detalhe. Porque Deus fala a Moisés dizer a Arão acender as velas do candelabro e que o candelabro estaria, então, brilhando em frente às velas. Mas aí a gente pensa, mas como? Arão, então, vai acender o candelabro, mas não vai ser as velas que vão acender o candelabro? Como é que pode, então, o candelabro acender as velas? Nada é por acaso. A importância dessa união, vamos de novo pensar. Nós estamos dentro do mês, o mês que tem essa consciência do signo de Gêmeos, Sivan, onde eu tenho 25 horas do meu dia, dois opostos, brigando o tempo todo para cada um ter razão. Esse estudo que nós fazemos da Torá, ou das leituras, ou da Cabala, é para a gente entender que a cada mês, quando a gente está realizando o tikkun daquela energia que está se apresentando, independente de ser Gêmeos ou não, nós vamos estar realizando parte do nosso tikkun, parte do tikkun da nossa geração. E com isso, elevando todos. Então, no meu dia a dia, eu vou ter essas polaridades. Se a gente pensar o que está acontecendo em volta de nós, a cada vez que ligamos a televisão e olhamos esse noticiário, o que acontece hoje nos Estados Unidos, o que acontece hoje talvez no Brasil, em que tudo se tornou uma luta de polaridades dentro do conceito político da religião, do conceito político da política entre um presidente e órgãos de saúde. Dentro dos órgãos de saúde, usa-se um medicamento ou não se usa um outro medicamento. Ou nos Estados Unidos, que existe essa movimentação para falar sobre a igualdade racial, e ao mesmo tempo existem lá pessoas que usam desse pretexto e que usam da violência para querer fazer essa igualdade racial. Então, mesmo dentro de um propósito, de uma essência de um propósito, nós estamos tendo grandes polaridades acontecendo. Não poderia ser em outra época, senão agora em Gêmeos. E qual é o nosso tikkun? Qual é a nossa missão? Realmente tentar ver que dentro deste caos, qual é a responsabilidade? Entrar dentro da essência do propósito. E dentro da essência do propósito é fazer a união. Porque tudo no nosso mundo é o balanço entre as três colunas. Em absolutamente tudo. Em todos os momentos. Então, esse mês, qual vai ser a dica? Qual é o nosso alerta? O nosso alerta é planeta Mercúrio. O planeta vai mostrar para nós. Vamos realmente seguir. Vamos seguir
essa mensagem que nós temos que estar fazendo entre essa comunicação entre estes opostos. Ao invés de fazer a polarização, a gente vai unir as forças. Porque qual empresa que não vai querer que os seus funcionários façam brainstorming para encontrar o melhor projeto? Aquele que vai trazer o melhor resultado. Não é só dentro da cabeça de um, não é só dentro da linguagem do outro. É tentar combinar várias ideias para conseguir chegar dentro de um único propósito. Porque nós fomos criados como dentro de um único, somos um plano, um projeto, mas cada um tem que dar a sua contribuição única para que a gente possa, então, fazer essa união. Em Shavuot, o que nós fizemos? Essa união. A união do mundo espiritual com o nosso mundo físico, como se eu tivesse também dois opostos. E quem que estaria fazendo essa união? Nós. Nós seríamos aqueles que fazem esse processo de união. Quando o sacerdote, vamos pensar, quando Aaron vai acender essas velas, o que Aaron faz para acender as velas? Antes, ele faz exatamente essa meditação que nós fazemos aqui, agora, antes da gente iniciar os nossos encontros, para conseguir fazer uma união, abrir um canal e fazer essa união. Mas quem é que faz essa união? Somos nós. Então, o sumo sacerdote, antes de acender a vela, quando a gente fala em hebraico, ao acender a vela, e a gente acende, a gente vai acender as velas da Shabbat, a gente fala aquela bênção, e a gente fala Lehatnik Nel Shel Shabbat, acendendo a vela da Shabbat. Mas a palavra que está na Torá, nesta porção, não é essa. Ela está falando Behalotha, que significa acender, elevar. O que novamente está mostrando para nós, logo no início dessa paraxá, que nós podemos, então, fazer essa elevação e acender. Que para que tudo se manifeste no mundo espiritual, algo precisa acontecer aqui no mundo físico. Eu não consigo fazer isso senão através de nós mesmos. Então, quando Moisés manda Aaron acender, nós já sabemos já de outras situações dentro do nosso estudo que nós somos os sumos sacerdotes da nossa realidade. Então, nós temos que fazer essa ligação através das nossas ações. Nós temos que ser aqueles que vão, então, fazer essa ação. Então, nesse mês em que tantas forças vão aparecer para me tirar da consciência da união, porque cada uma dessas forças vai querer mostrar que ela é a que é a certa e ela é a que vai vencer, Mercúrio vai usar então essa força, a força da guerra, para eliminar o inimigo da luz. E nós vamos ser aqueles que vão ser os seus, entre aspas, instrumentos. Então, vai ter conflito? Vai. Vai ter guerra? Vai. Mas a gente, cada um de nós, vai tentar entrar neste caminho, sabendo que interessa mais fazer a união do que simplesmente dizer eu tenho razão. Como esse sacerdote, que se coloca acima das histórias do físico, de um candelabro, porque a gente fica apegado às nossas histórias, às nossas condições, àquilo que se apresenta dentro da nossa realidade do agora. Aquelas condições, quando a gente estava fazendo a contagem do Homer, que pareciam ser condições pequenininhas
para a gente ser feliz, para a gente não sentir dor, mas que na realidade representam muito mais, a realidade é muito mais quando a gente consegue ascender, ir acima do físico para fazer então essa nossa correção de união.